agradecemos, ó Pai. Tu és perfeito em tudo. Te agradecemos, Pai, por seu amor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos proporcionou cura, nos proporcionou cura. Jesus levou nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras sou curado. Suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado, pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Você pode declarar que você é curado em Cristo Jesus? Nós somos curados em Cristo Jesus. Cante. Jesus levou nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras sou curado. O sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado, pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Pelas suas pisaduras sou curado. Pelas suas pisaduras sou curado.
Glória a Deus, Deus seja louvado. Como é bom nós estarmos aqui nesta noite para louvarmos e engrandecermos a Deus. Como é gostoso, né? Nós podemos contemplar a grandeza de Deus. Sei que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós, tem zelado pela nossa vida, tem trazido a excelência dEle de uma forma sobrenatural. E eu louvo a Deus por esse tempo, é verdade, eu louvo a Deus por esse tempo, porque a gente tem aprendido tanto, na verdade. A gente tem crescido tanto, a gente tem sido edificado a cada dia mais. E eu louvo a Deus por esse tempo que o Senhor tem permitido na nossa vida. É lógico, né? Lógico que a gente gostaria de estar aí todos reunidos na igreja, reunidos para louvarmos e engrandecermos a Deus, para estarmos aí juntos, unidos, não é verdade? Mas por uma questão de amor a você, nós ainda estamos respeitando mais um pouco. E eu sei que o Senhor vai nos honrar, né? Porque o Senhor tem cuidado de uma forma sobrenatural as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero meditar na palavra do Senhor. Hoje eu estava meditando, eu estava pensando na palavra, e o Senhor ministrou algo no meu coração para que a gente possa compartilhar com vocês, sabe? E eu quero falar um pouquinho disso. Um pouquinho de nós estarmos e entendermos o agir de Deus, entendermos que Deus Ele permite às vezes algumas situações na nossa vida, algumas situações que a gente, às vezes até situações que são inesperadas, situações que a gente não espera que vai acontecer, mas às vezes acontece, mas pelo segredo de Deus, porque Deus, em tudo Deus tem um propósito, em tudo que você imaginar aí, tudo que você achar que está acontecendo na tua vida, é um propósito de Deus, porque se nós entendermos pela ótica de Deus, entendermos pela visão de Deus, estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero sem demora pedir para você abrir a palavra do Senhor comigo aí no Salmo 107, você que tem a Bíblia aí na tua mão, você que está aí comigo, pega aí Salmo 107, no verso 21, nós vamos meditar nessa palavra onde o Senhor ministrou no meu coração. Depois eu creio que o Senhor vai falar muito grande, e ele diz assim na palavra, olha, que eles deem graças ao Senhor por meu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifício de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiram os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambalearam tanto como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade, e uma brisa serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Para por aqui. A Bíblia vai dizer a respeito deste Salmo 107 algo muito interessante da parte de Deus para nós meditarmos. Se você talvez não entendeu aqui, o Senhor, através da palavra, está dizendo ao meu coração, ao teu coração, a respeito daquilo que Deus tem colocado, aleluia, na vida destes homens. No verso 25, Deus fala algo muito importante para mim e para você, quando Ele diz assim, ó, Deus falou e provocou um vendaval. Vamos atentar a isso, amado, porque muitas vezes nós achamos que as coisas acontecem naturalmente, porque de repente houve um erro, ou às vezes nós erramos, ou às vezes nós falhamos,
passamos, e aí vem uma cobrança, vem um vendaval na nossa vida e a gente não compreende o porquê. Mas aqui a Bíblia vai dizer, amado, que não foi isso que aconteceu. O próprio Deus provocou este vendaval. Sabe por que Deus provoca às vezes algumas situações na nossa vida? Para que a gente possa entender os propósitos dele, para entender, amado, que quem tem o controle de todas as coisas na nossa vida é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, ou seja, não eram umas ondas qualquer, eram ondas, aleluias, muito altas, muito fortes, e ali, amado, aqueles homens que estavam ali, tiveram que passar e entender que o propósito, amado, aleluias, na compreensão humana, era muito forte para eles agirem naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer também, aleluias, que quando eles estavam com medo, eles ficaram até cambaleando. A Bíblia relata isso, como se estivessem bêbados. Por quê? Porque eles não tinham controle, eles não sabiam como agir, não sabia como fazer. E é verdadeiramente assim, amada, a nossa vida. Eu comecei a contemplar e ver este salmo, e eu comecei a entender os propósitos daquilo que Deus queria falar ao nosso coração. Quantas vezes eu e você estamos passando por algumas coisas, e são vendavais, amado, que vem para a nossa vida, e a gente não consegue entender o propósito, não consegue entender o porquê, não sabemos de que maneira, e muitas das vezes nós acreditamos até que as coisas estão acontecendo, e a gente não suporta ou não consegue ficar parado. A Bíblia diz lá no verso 27, que ele diz assim, cambaleavam tontos como bêbados, ou seja, significa que eles não estavam conseguindo se controlar de pé, significa que eles não estavam conseguindo controlar a própria história deles, não conseguiam mais administrar aquilo que estava acontecendo. E aí, amado, eu quero dar uma ênfase nisso. Por quê? Porque muitas das vezes eu e você estamos passando, aleluia, a mesma situação. Por que, bispo, a mesma situação? É verdade, não é provocada pelo inimigo, não é provocada pelas pessoas, mas às vezes é provocada pelo próprio Deus, para que nós possamos entender aonde está o propósito de Deus, de que maneira Deus está fazendo. Às vezes Deus tem que colocar sobre as nossas vidas algumas situações, para que a gente possa entender que o controle é dele. O controle não é nosso, nós simplesmente somos servos dele. Nós estamos num comportamento, numa posição para ser um adorador a Deus, e a Bíblia vai dizer, amado, que eles se posicionam ali e ficam como bêbados. Por quê? Porque eles não tinham mais nem a habilidade para dominar ou administrar aquela embarcação que estava ali nas mãos deles. O que significa isso? Muitas das vezes eu e você, nós perdemos o controle em algumas situações na nossa vida. Quantas vezes, talvez durante esses meses que você tem passado, ou talvez durante esse ano, você, por mais habilidade que você tenha, por mais capacidade que você tenha, por mais situação que você tenha como domínio, como controle, e como na tua mente, no teu coração, ou talvez você tenha até uma profissão boa, mas você perdeu o controle de tudo. Por quê? Por causa das adversidades que vieram contra a tua vida. Talvez você está olhando para você hoje e você está dizendo, mas meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aqui a Bíblia relata, amado, que aquelas ondas foram provocadas por Deus. Talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo algo simples ao teu coração. Talvez essa situação que eu e você estamos enfrentando foi provocada pelo próprio Deus. Para quê? Para que a gente possa se atentar àquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas eu vou dizer uma coisa simples para você: toda adversidade ou toda situação que a gente está enfrentando, talvez aqui era uma tempestade muito grande na vida deles, uma tempestade, amado, que eles perderam o controle, mesmo eles sabendo, aleluia, conduzir aquela embarcação, conduzir aquele momento, mas naquele exato momento eles não tinham como fazer nada. E é assim verdadeiramente. Talvez eu e você, nós não temos como fazer mais a situação mudar na história. Às vezes nós perdemos isso, às vezes nós não sabemos como vai acontecer ou de que maneira vai acontecer. Biblicamente falando, amada, a Bíblia diz que aquela adversidade, aleluia, foi muito grande. A adversidade que às vezes acontece no meio do caminho, na nossa vida, na nossa história, coisas que são inesperadas ao nosso coração. Sabe aquela situação que às vezes eu e você ficamos preocupados de como vai fazer,
fazer, de que maneira vai fazer. Amado, preste bem atenção, nós estamos num mês, aleluias, onde Deus tem um propósito na nossa vida, e este mês não vai ser diferente. Se Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você até aqui, pode ter certeza que tem coisas maiores para Ele fazer na nossa vida. Se você observou, aleluias, lá no verso 28, a Bíblia vai dizer assim, ó: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o tirou da tribulação. Aleluia. Por quê? Porque eles pararam naquele momento, pararam naquela situação que eles estavam vivendo, e eles clamaram ao Senhor. Esta é a posição do servo de Deus, esta é a posição da serva de Deus, que tem que estar buscando a vontade daquele que é o Criador dos céus e da terra. Quantas pessoas, amado, aleluia, só sabem murmurar, só sabem reclamar, só sabem questionar aquilo que está enfrentando, as batalhas que está enfrentando, no seu dia a dia não consegue entender o propósito daquilo que Deus tem na sua vida, não consegue entender aquilo que Deus tem sobre você. Preste bem atenção, eu quero enfatizar algo ao teu coração. Muitas das vezes, amado, tem tempestade que são provocadas, sim, mas tem tempestades que são naturais para a gente despertar. Tem tempestades, amados, aleluias, que são provocadas por Deus, como eu estou lendo aqui. Foi uma tempestade provocada por Deus para despertar aquele povo, porque aquele povo já não estava mais clamando a Deus, e eles precisavam clamar a Deus. Talvez Deus está provocando tudo isso na tua história, para que você largue as suas armas carnais e busque no mundo espiritual. Sabe, amado, quando você começa a entender que há um propósito em todas as coisas, você começa assim se posicionar diante do Senhor. Então todas as tempestades na tua vida não é para destruição, amado, pelo contrário, é para renovar as suas forças, é para trazer a excelência de Deus, é para trazer o propósito daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Sabe, eu e você, muitas das vezes, nós não conseguimos entender isso. Nós achamos que todas as coisas, olha, está acontecendo isso comigo, é o maligno que está pondo a mão, aquela pessoa está acontecendo isso porque Deus está pesando a mão, Deus está fazendo. Não, amado, Deus é Pai, Ele é Pai, Ele quer cuidar de você. Ele permite alguma situação na tua vida? Permite, mas Ele permite para que você venha entender o propósito dEle na tua vida, para que você pare de fazer talvez coisas que não convém do altar dEle, para que Ele possa trazer a excelência dEle sobre você. Sabe, se não fosse Pai, Deus, Ele não faria os milagres que Ele faz na nossa vida. Deus não traria a excelência dEle sobre nós. Deus não mandaria Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, amado. O que nós temos que parar é dentro do nosso coração, achar que as adversidades que nós enfrentamos, Deus não está no controle, amado. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu me lembro agora de uma passagem bíblica, aleluia, talvez você já ouviu falar naquele homem chamado Simão Cirineu. Se você não ouviu falar, Simão Cirineu foi aquele homem que ajudou a Jesus carregar a cruz do Calvário. Aleluia, a Bíblia diz, amado, que Jesus é levado, aleluia, para estar recebendo uma sentença, e quando ele recebe aquela sentença, ele vai para as ruas e ele vai carregar aquela cruz. Aquele homem que os guardas fizeram com que aquele homem, Simão Cirineu, carregasse nas costas, não era um homem qualquer, amado, aleluia, ele não era um homem qualquer. Preste bem atenção, às vezes tem momentos que nós somos escolhidos e as pessoas não entendem esse propósito. Eu quero falar na unção do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua história, para que você entenda. Às vezes Deus permite situações na tua vida que é para você crescer e ter mais condições para evoluir naquilo que Deus tem sobre você. Preste bem atenção nessa passagem bíblica. Jesus, aleluia, estava perto da festa da Páscoa. A Bíblia diz que perto da festa da Páscoa, eles poderiam liberar um homem ou prender outro homem, e, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele vai e ele é sentenciado à morte, ele vai, os homens rasgam as roupas deles, os homens tiram a roupa de Jesus, colocam ele na cruz do Calvário. Naquela época, a cidade onde eles estavam ali, era uma cidade que havia festa, era uma cidade preparada, porque era a época da Páscoa. Então preste bem atenção, era uma humilhação muito grande para aquele homem, mas a Bíblia
Bíblia vai dizer, amado, se você não conhece a história, o povo judeu, eles se reuniam, aleluia, no templo, principalmente os homens, eles se posicionavam para receber aquilo que Deus tinha sobre a vida deles. Talvez você não conhece, mas eu vou relatar e parafrasear, para que você possa entender o que eu quero dizer ao teu coração. Naquele momento, aleluia, que aquele homem se posiciona, a Bíblia vai relatar, amado, que era festa, e por ser festa, todas as pessoas que viviam na vizinhança, todo mundo que tinha a sua fazenda, que tinha o seu sítio, vamos chamar assim, vinham de longe para estar na cidade, em Jerusalém, no lugar onde eles teriam a festa da Páscoa. A Bíblia relata que aquela posição, amado, era natural naquela época, na época da festa. Então o que acontecia? Os povos que estavam ali reunidos, eles se posicionavam, eles pegavam as suas ofertas, eles pegavam os melhores daquilo que Deus tinha colocado na mão deles, ou seja, era uma época de festa, era uma época preparada, e naquela época de festa todo mundo se preparava, a família se preparava para estar subindo. Só que tem um detalhe, aleluia, os homens, eles tinham na sua casa uma vestimenta, e uma vestimenta não era uma vestimenta qualquer, era uma vestimenta de linho. A Bíblia diz que era uma vestimenta toda de linho branco. Eles se preparavam, por quê? Porque naquela época só os homens podiam entrar no templo, só os homens podiam entrar, aleluia, no templo, e eles entravam no templo para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele se posicionava, lá tinha o sacerdote, e o sacerdote recebia esta oferta que era entregue lá para eles, amado. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Às vezes tem momentos de adversidade que a gente não espera na nossa vida. Aquele homem chamado Simão Cirineu, ele pega, eu fico imaginando, querendo entender isso, ele pega a sua família e ele vai, aleluia, com a sua família até Jerusalém para oferecer ali um sacrifício por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele tinha alguma coisa de errado nele? Não, pelo contrário, ele estava recebendo algo da parte de Deus durante o ano inteiro, e ele pega o dízimo, ele pega a oferta dele e ele vai para o templo, amado. Só que naquela época, aleluia, as ruas eram estreitas, eram ruas pequenas, e ele sobe, e quando ele chega naquele lugar, como a mulher dele não podia estar, a mulher dele não podia entrar no templo, mas ela podia ficar na cidade. A Bíblia relata, aleluias, que aquele homem está com a vestimenta, e ele está indo para o templo, amado, para oferecer. Vem comigo para você entender. E quando ele se posiciona, aleluia, para ir no meio do caminho, ele encontra com soldados que estão levando Jesus, aleluia, preste bem atenção. E quando ele encontra com aqueles homens, amado, quem era a pedra de esquina? Era Jesus. Jesus estava ali carregando a cruz do Calvário, estava sendo levado pelo Gólgota, até o Gólgota, para ser, aleluia, sacrificado ali. Mas a Bíblia vai relatar também, aleluias, que encontra com aquele homem. Naquele momento os guardas pegam Simão Cirineu e pega ele e faz ele carregar aquela cruz junto com Jesus. Bispo, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou falando algo sobrenatural para a tua vida e você já vai entender. O que eu estou dizendo é simples, aleluia. Como é que funcionava isso? Todos os animais que eram levados para o templo, vamos comigo para você entender. Todos os animais que eram levados para o templo, quando eles pegavam os animais que a Bíblia relata, aleluia, que eram os melhores daquilo que era entregue, daquilo que os homens tinham na sua fazenda, na sua chácara, onde estivesse, o melhor que eles tinham que pegar um animal que não era um animal com defeito, pelo contrário, era um animal justificado, um animal que era bonito, que era saudável. Eles pegavam aqueles animais e levavam para o templo, e lá no templo aí era entregue ao sacerdote, e o sacerdote pegava, cortava aquele animal no meio, tirava o sangue e colocava numa bacia, aleluia, e conforme eles estavam em adoração a Deus, e conforme eles estavam ali, o sacerdote entrava com a oferta lá dentro, e quando eles entregavam essa oferta lá dentro, aquele sangue que estava ali, aquele sacerdote, ele umedecia a mão. Vem comigo para você entender. Eles umedeciam a mão e o sacerdote aspergia, aleluia, aquele sangue sobre aqueles homens que estavam ali. E aí preste bem atenção comigo, na roupa daqueles homens era uma roupa branca de linho, era uma roupa. Isso significava o quê? Que quando uma gota daquele sangue caía na roupa daqueles homens que estavam ali no templo, era como se fosse um sinal, aleluia, da grandeza de Deus sobre a vida deles. Bastava ser somente uma gota daquele sangue, e aquele sangue caía
sobre eles, aleluia. Então eles pegavam aquela roupa, eles ficavam super alegres, quando eles chegavam em casa, eles tiravam aquela roupa e guardavam aquela roupa, aleluia, com muito carinho, porque aquilo ali era um sinal de prosperidade, era um sinal de grandeza. Então vem comigo para você entender o que eu quero dizer. Aquele homem chamado Simão Cirineu, ele vai pelo meio do caminho, e quando ele vai no meio do caminho, ele se depara com Jesus, aleluia, e os soldados para ele. Naquele momento eu fico imaginando na mente daquele homem, no coração daquele homem, o que estava acontecendo. Ele parou, ele falou assim: não, mas eu não fiz nada. E os homens, os guardas falaram: não, você tem que ajudar ele, você tem que ajudar ele a carregar essa cruz, aleluia. Ele falou: não, eu não posso, aleluia, eu estou indo para o templo, eu estou indo para a adoração. Não, você tem que ajudar. E os guardas, aleluia, forçaram com que ele carregasse aquela cruz. Mas vem comigo para você entender. Eu fico imaginando aquele homem pegando aquela cruz e colocando no seu ombro. Eu fico imaginando aquele homem colocando aquela cruz no ombro e pensando, aleluia, na vida dele. Olha, agora está tudo acabado, aleluia, eu vou sujar minha roupa, eu vou sujar, aleluia, a minha vestimenta, e eu vou ter que ir, aleluia, eu não vou ter condições de ir mais para o templo para oferecer o sacrifício, eu não vou ter condições de ir lá para agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Eu fico imaginando como parece muitas das vezes eu e você, aleluia, porque muitas das vezes, amado, quando nós estamos com uma adversidade, a gente não consegue enxergar o que é necessário. Quando nós estamos com uma adversidade na nossa vida, nós só enxergamos o problema, nós não enxergamos mais nada ao nosso redor. Você já reparou nisso? A gente não consegue enxergar mais nada, aleluia, a não ser o problema que a gente está enfrentando. Parece que vejo muitas das vezes, amado, aquela tempestade, como eu li aqui com você no Salmo 107, no verso 25, Deus falou e provocou um vendaval. Isso significa que Deus às vezes provoca a situação na minha vida e na tua vida para que a gente possa despertar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está enfrentando uma grande batalha na tua vida, não fique temeroso, pelo contrário, entra na presença do Senhor, porque tem solução para esse problema, tem solução para a tua vida. Deus provocou aqui, aleluia, um vendaval para que aquele povo pudesse despertar. O que eu estou dizendo ao teu coração: quando aquele homem começa a carregar aquela cruz, na mente dele, no coração dele, ele deve ter pensado: agora acabou tudo, agora eu não vou conseguir mais oferecer. E era somente um dia, era um dia preparado, porque a Páscoa estava chegando, era dia de festa, estavam todos preparados ali, aleluia. Sabe, amado, eu vou dizer uma coisa para você: talvez coisas que são adversidades, coisas que acontecem que são inesperadas na tua vida, tem coisas que você precisa do favor de Deus, tem coisas que não dá para mim pôr a mão, tem coisas que não dá para você pôr a mão, tem coisas que a gente não consegue administrar, aleluia. E é verdadeiramente assim, amado. Quantas vezes a gente se pega em situações que a gente não sabe como resolver? Quantas vezes, amado, aleluia, a gente se pega em situações que a gente olha para nós e a gente fala: e agora, o que eu vou fazer? Talvez você está desse jeito, você está olhando para você mesmo, talvez você está dentro do teu coração falando: e agora, como é que eu vou resolver? Deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisas, amado, que a minha mão, que a sua mão não dá para fazer nada, só que a mão de Deus pode resolver. A mão de Deus pode trazer excelência, a mão de Deus pode trazer, aleluia, a grandeza dele. Tem coisas que são naturais na nossa vida, como um vendaval. Tem coisas que são naturais, né? Como a chuva, aleluia, que vem todos os dias, graças a Deus por ela. Só que às vezes tem tempestades que são provocadas, aleluia, provocadas por Deus, para que a gente possa despertar em algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa entender o propósito dele na nossa vida. Eu fico imaginando na mente daquele homem carregando aquela cruz e pensando: meu Deus, acabou tudo, eu estou com a minha vestimenta suja, eu estou com a minha vestimenta sem condições, aleluia, oh glória. Sabe, amado, tem coisas que são provocadas por Deus, para que Deus possa nos honrar de uma forma sobrenatural, para que Deus possa entrar, aleluia, na grandeza, no poder e na autoridade. Eu fico imaginando aquele homem
passando por aquelas ruas estreitas. Eu fico imaginando ele ajudando Jesus a carregar aquela cruz nas ruas estreitas, e conforme ele estava andando, aleluia, ele passava pelas ruas estreitas. Eu fico imaginando ele olhando talvez para a família dele, talvez olhando para os vizinhos da fazenda dele, talvez ele estava olhando os outros homens que estavam ali preparados para ir ao templo para adorar a Deus, e ele estava dizendo, talvez na mente dele, eu estou parafraseando para você entender, talvez na mente dele eles estavam pensando assim: agora acabou meu sonho, agora acabou a minha história, agora eu não tenho mais condições, e agora o que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer? Deixa eu falar uma coisa simples para você: não é você que vai fazer, mas é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que vai fazer algo sobrenatural na tua vida, se você entender. Lá no verso, aleluia, 28 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Quando você clama ao Senhor, aleluia, o Senhor vem pronto para honrar você. A Bíblia diz, amado, que o Senhor é socorro bem presente no dia da nossa angústia. Deus sabia que aquele homem que estava carregando aquela cruz não tinha culpa nenhuma. Deus sabia que aquele homem não tinha pecado nenhum. Deus sabia que os problemas dele não era nenhum daqueles, e pelo contrário, ele estava indo para a igreja. Eu fico imaginando, porque tem gente que fica assim: mas Senhor, eu estou indo para a igreja, Senhor, eu estava indo para a igreja, Senhor, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo para o Senhor, e agora sobreveio a minha pessoa essa situação, e agora o que eu faço, de que maneira eu faço? Aleluia. Você não faz nada, amado, porque se há um propósito de Deus, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai tirar você desse vendaval, é Deus que vai tirar você dessa situação, para que você viva o sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia, quando aquele homem chega perto ali, oh glória, ele estava com uma roupa de linho branca, e quando ele chega lá perto, aleluia, da cruz do Calvário, quando ele chega no lugar chamado Gólgota, aonde Jesus seria crucificado, ele pega aquela cruz e ele põe do lado ali. Eu fico imaginando ele olhando para os guardas, ele olhando para os lados ali, todo mundo olhando para ele, porque ele estava carregando, aleluia, aquela cruz junto com Jesus. Eu fico olhando, amado, e tentando entender isso. Sabe por quê? Porque naquele momento, oh glória, ele olha para a roupa dele está suja de sangue. Por quê? Porque Jesus estava carregando, aleluia, aquela cruz, e naquela cruz tinha sangue, porque Jesus foi machucado, foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Lembra que eu falei lá no templo, o que o sacerdote fazia? Ele colocava a mão dentro, aleluia, do sangue dos animais para aspergir sobre as pessoas. E aí vem comigo para você entender o que eu quero dizer ao teu coração. Ele estava carregando o quê? No seu ombro uma cruz, e na cruz tinha sangue, a roupa dele estava suja do quê? De sangue. Significa o seguinte: ele estava carregando o sangue do maior cordeiro, que era o sangue de Jesus, sobre a vestimenta dele. Talvez naquele primeiro momento as pessoas não entendiam, até porque não sabia que ele era o Messias, até porque não sabia quem ele era, que ele era o Senhor, que ele era o Cordeiro Santo, que ele era a pessoa que ia restaurar a nação. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele homem estava ganhando sobre as vestes deles o melhor presente da face da terra. Então tudo aquilo que é adversidade na tua vida pode se transformar quando Deus entra na tua vida. Oh, aleluia. Naquele momento, a Bíblia vai dizer, oh glória, que aquele homem coloca aquela cruz, amado, mas ele fica marcado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem marcas que é Deus que está fazendo na tua vida. Tem marcas que é o próprio Senhor que está fazendo na tua vida. Sabe por quê? Aonde é que aqueles homens estavam indo? Adorar a Deus, não é verdade? Só que ele já estava com a vestimenta suja de sangue. Então significa que ele não podia mais ir para o templo. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, e ele é morto ali, só que aquele homem fica com uma marca do sangue. Eu fico imaginando, mas ele, na mente dele, ele pode ter pensado: e agora, o que vai acontecer? Sabe, ele passou por momentos de tempestade, ele passou por momentos de adversidades, ele passou por momentos de dificuldades, ali, só naquele trajeto, só naquele trajeto, momentos de adversidade, só que ele estava com a vestimenta suja do sangue do Cordeiro. Oh glória! Naquele momento talvez ele não entendeu, mas Jesus vai para a cruz, e quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz
que o véu se rasgou. Uau! O véu se rasgou. A Bíblia diz que o Senhor, aleluias, houve um grande terremoto naquele lugar. E o templo foi para o chão. Sabe por quê? Porque ele era o Cordeiro Santo. E aquele homem estava ganhando o maior presente da vida dele. Deixa eu dizer uma coisa simples para você, nessa noite. Tudo que você está enfrentando não é para a destruição da tua vida. Pelo contrário, é para a edificação do altar de Deus na tua vida. Aquele homem chamado Simão Cirineu, aleluias, ele não era qualquer homem. Era um homem que tinha sido escolhido naquele momento e naquela hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolhe os seus. Deus escolhe aquele que é chamado para fazer a diferença. E vou dizer mais para você. Você acha que Deus vai deixar você sendo destruído de qualquer forma? Não vai. Pelo contrário, você é filho dele. Você é escolhido por ele. Você é escolhido para que se posicione diante da grandeza de Deus. O que eu quero dizer ao teu coração é simples. Tome a sua posição de servo. Tome a sua posição, aleluias, como Deus chamou para você para fazer. Se posiciona para você que possa entender o propósito de Deus na tua vida. Provérbios diz assim, ó. Provérbios capítulo 21, verso 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então quando você se posiciona para receber aquilo que Deus tem para a tua vida, olha isso, quem segue, Provérbios capítulo 21, verso 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida. Então para de reclamar. Para de, mas eu estou carregando uma cruz. Você já ouviu alguém falando isso? Você já ouviu pessoas falando a respeito disso? Eu estou carregando uma cruz na minha vida. Eu estou cheio de problema. Eu estou cheio disso, eu estou cheio daquilo. Para, um abismo chama outro abismo. Imagina aquele homem, amado, ele estava ajudando, aleluia, a receber algo. Ele estava sendo preparado para receber o maior presente na vida dele. O maior presente, amado, porque o maior sacrifício era Jesus. Ou seja, ele não precisava mais ir para o sacrifício. Ele não precisava mais entregar a vida dele. O maior sacrifício estava do lado dele. O maior sacrifício estava sendo levado para a cruz do Calvário, mas para que depois ele pudesse ter vida. Olha isso. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida. Vírgula. Justiça e honra. Você não está me entendendo? O que eu estou dizendo para você é que em todos os projetos, daquilo que você tem dentro do teu coração, quando você tem lealdade, quando você tem a justiça de Deus, você encontra vida. E nessa vida você encontra justiça. E nessa justiça você encontra honra. Deus vai te honrar. Se você é justo para com Deus, Deus vai te honrar. Se você tem um comportamento diante da presença de Deus, Deus vai te honrar. Se você tem a lealdade diante daquilo que Deus tem sobre a tua vida, Deus vai te honrar. Então não olhe para hoje, a situação que você está enfrentando, talvez está um turbilhão na tua vida, talvez a situação é como uma tempestade, você está passando por momentos de incerteza. Incerteza no teu casamento, incerteza na tua vida sentimental, incerteza talvez na tua vida financeira, talvez por causa dessa situação que nós estamos vivendo no país, você fica preocupado, e agora, de que maneira vai ser, de que jeito vai ser, sabe? Nós temos que confiar em Deus. Eu vou voltar lá para você entender. Olha isso, no verso 29 ele diz assim, Salmo 107, verso 29, reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas, ou seja, ele acalmou as ondas. Todo turbilhão tem um tempo certo para começar, mas também tem um tempo certo para parar. A situação não é desta forma que você está imaginando. E vamos lá comigo, no verso 30. As ondas sossegaram e eles se alegraram. Vamos lá. E Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia. Tudo vai se acalmar. Tudo está no controle de Deus.
Olha isso, eu amo isso. E Deus os guiou. Deus vai guiar a tua história. Deus vai guiar a sua vida. Deus vai guiar os seus pensamentos. Deus vai guiar a tua história. Esse mês vai ser um mês diferente. Começa a declarar aí nos seus lábios, ó, esse mês é o melhor mês da minha história. Começa a declarar nos seus lábios, ó, Deus vai guiar os meus passos. Deus vai guiar a minha vida. Deus vai guiar os meus pensamentos. Deus vai guiar a minha história. Aleluias. Não fique achando que Deus não vai fazer, amado, porque Deus ele já está fazendo. Quando a gente assume a lealdade perante a presença de Deus, nós vamos viver a grandeza dele, nós vamos viver a honra de Deus, nós vamos viver o propósito de Deus. Talvez você não sabe, amado, aleluia, nós somos chamados filhos de Deus, e aqueles que são chamados filhos de Deus, amado, têm honra, tem autoridade de Deus, tem graça de Deus, tem o amor de Deus, tem o favor de Deus. Sabe, eu costumo levantar muito cedo. Eu tenho o costume de levantar cedo, mesmo nessa situação eu tenho costume de levantar cedo, mas para quê? Para mim descer lá no meu quartinho de guerra. Eu tenho meu cantinho de guerra ali. Aprenda isso, amado. Sabe, quando está todo mundo lá dormindo, desce no teu cantinho, vai orar, vai buscar Deus, vai falar com Deus. Não fique somente achando que Deus, não, aqui olha, por que Deus resolveu acalmar aquela tempestade? Porque no verso 28 ele diz assim, na sua aflição clamaram ao Senhor. Então às vezes é necessário você, se você está aflito, clame ao Senhor. Se você está angustiado na tua vida, clame ao Senhor. Se você não sabe como agir, clame ao Senhor. Aleluias. Às vezes dentro do nosso coração a gente não sabe como fazer, de que maneira a gente vai agir, é verdadeiramente assim. A gente perde a diretriz, a gente perde, vamos dizer assim, a forma de agir. Quantas vezes talvez durante meses aí você não tem nem vontade de levantar da tua cama? Sabe essa situação que às vezes provoca tantas coisas na nossa mente, a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente não sabe como agir. Clame ao Senhor. Não fique pensando que Deus não está agindo na tua vida, não. Não fique achando que Deus não vai fazer na tua vida, pelo contrário, entra na presença do Senhor. Sabe, tira um momento de adoração a Ele, tira um momento de oração com Ele. Eu amo isso aqui, ó. As ondas sossegaram. Tudo vai se aquietar no teu coração. Tudo vai se acalmar na sua vida. Você vai ver a bonança do Senhor. Você vai ver a graça do Senhor, você vai ver a mão do Senhor, você vai ver o brilho do Espírito Santo. Diga aí para você, olha, eu sou filho, eu tenho direitos, aleluia. Sabe, não que eu tenho que chegar para Deus e falar assim, não Deus, eu reivindico os meus direitos. Não precisa disso. É só você pedir o favor de Deus para a tua vida. É só você falar para Deus, Deus, olha, eu preciso que o Senhor me ajude na minha vida. Sabe, peça para Deus, amado, colocar na tua mente, no teu coração algo sobrenatural. Algo que ajude a você ser guiado através do Espírito. Ser guiado através da palavra. Ser guiado através do teu coração. Então não fique achando que Deus não está no controle da tua vida, olha isso. Deus os guiou ao porto almejado. Significa o seguinte, ó, eles chegaram num lugar determinado por Deus. Você vai chegar num lugar determinado por Deus. Você vai chegar no momento que Deus preparou as coisas para você. Então não fique achando que Deus não está. No verso 31 ele diz assim, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Você acha que Deus vai lutar por quem? Por qualquer pessoa? Não, Ele vai lutar por aqueles que são filhos. Então se você é filho, você não tem que ficar temente no teu coração, achando que Deus não vai fazer. Pelo contrário, Ele já fez por você. Ele já deu a autonomia a você. Só você se posicionar e dizer, Pai, me ajuda. Pai, guia os meus passos, ampara a minha mente, o meu coração. Faz com que eu viva o teu sobrenatural. Clame ao Senhor o favor de Deus na tua vida, a graça do Espírito sobre você. Não acha que Deus não vai fazer na tua vida, pelo contrário, amado. Aleluias. Deixa eu encontrar algo aqui para você. Eu amo isso aqui.
Quando a gente se posiciona diante do Senhor, o Senhor tem algo bom para nós. Livro de Efésios. Livro de Efésios. Capítulo 1. Lá no verso 4. A palavra de Deus diz assim, ó. Efésios, capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Uau! Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Dá aquele cutucão. Se for íntimo, dá um beliscão. É verdade. Dá um beliscão. E diga para ele assim, ó. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você está entendendo isso? Antes que acontecesse qualquer coisa, Deus já tinha escolhido eu e você. Essa pessoa que está do teu lado, Deus já tinha escolhido. Deus já tinha feito algo sobrenatural. Olha que lindo. Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O que Deus quer de mim e de você? Simplesmente santidade. De buscar a Deus. Nós erramos. Nós falhamos. Somos sujeitos a isso. Mas nós temos um Deus que conhece a profundidade do nosso coração e que vai tirar de nós toda a transgressão e que vai trazer a excelência dele sobre nós. Amém, meu querido? Está preparado para isso? Está preparado para receber o melhor de Deus na tua vida? Hoje nós vamos ceiar. Se você está aí comigo, aleluias, nós vamos ceiar juntos. Eu gostaria que você pegasse aí, aleluias, junto com a sua família, o pão, o vinho, para que a gente possa ceiar junto. Pega aí. Se você tem o pão, nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Pega aí esse pão comigo. Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença, Pai, nós apresentamos esses pães que simboliza, Pai querido, o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Senhor amado, pelo meu irmão que está lá, Senhor, participando desta ceia junto comigo, Pai. Senhor, consagramos no teu altar todos esses pães, Pai, para que eles possam receber, ó Pai, a tua graça, o teu amor e a tua grandeza. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos e consagramos todos os pães, que eles estão aqui, Pai, no nome de Jesus. Da mesma forma, o Senhor, Ele pegou o cálice. Olha o sangue do Cordeiro aqui. Nós não precisamos mais sangue de animais. Nós não precisamos mais fazer oferendas. Não precisamos mais disso. O sangue do Senhor está sobre nós. Ele é Senhor. Ele é poderoso para fazer. Pai, muito obrigado, Senhor, por este sangue. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor amado, por esse sangue, que é o sangue do Senhor, Pai. Senhor, ao tomarmos desse sangue, que o Senhor possa reverter a nossa história, curar o nosso interior, sarar a nossa terra, Pai. Senhor, que esse sangue seja vertido a nós, Pai, com graça, com autoridade, com poder, Pai, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pega esse pão comigo. Oferece aí aos seus irmãos que estão ao teu redor. Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho aqui os meus irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Pega esse pão comigo no nome de Jesus. Vamos tomar junto esse pão. Comer desse pão junto. Sabe, nós somos servos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso participar junto com os meus irmãos, Pai querido, do corpo do Senhor. Te damos graças por este pão, Pai, e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Comamos todos em nome de Jesus.
Pega esse cálice aí comigo. Oh, glória. Esse cálice que é o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Levante ele comigo no nome de Jesus. Oh, maravilha. Obrigado, Senhor, por esse cálice. Obrigado, Senhor, pela vida abundante. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, Pai. Tomamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela sua grandeza, Pai. Aleluia. Te louvamos, ó Deus. Te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Glória a Deus. Talvez você está aí do outro lado e você precisa entender que na tua vida todas as tempestades, elas podem ser acalmadas. Todas as adversidades da tua vida, ela tem uma solução. Tudo aquilo que você está enfrentando, você vai viver, aleluia, a alegria do Senhor na tua vida. Talvez você está aí, está chorando por esse momento, porque você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou, de repente, você está aí e ainda você não confessou o Senhor na tua vida. Talvez você está passando a pior adversidade da tua vida. Talvez você está dizendo assim: bispo, eu estou passando a pior tempestade da minha vida. Então eu quero convidar você, se você está aí me assistindo, a entregar a sua vida. Entrega a sua vida nessa noite. Se você estava afastado do caminho do Senhor, volte. Venha para a presença do Senhor. Sabe, filho tem que viver debaixo da autoridade do Pai. Enquanto a gente viver longe da presença do Pai, a gente não vai viver o melhor dele. E aí, quando a gente está na presença dele, nós temos os direitos que a Bíblia diz que nós temos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Talvez você está cansado de lutar. Sabe aquela coisa de remar? Você rema, e está sempre contra o mar. E não chega a lugar nenhum. Vamos entregar a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a tua história no reino dos céus. Se você está aí, faça essa oração comigo. Abaixa a sua fronte. Se você quiser, dobra o teu joelho aí. Se tiver alguém do teu lado que já é cristão e quiser te ajudar em oração, pegue na mão dele, peça ajuda. Não tenha vergonha, não dói. Diga aí comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida no teu altar e te peço, ó Deus, cuida da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. Tira todas as minhas transgressões, tira os meus erros, as minhas falhas. Senhor, recebe, Senhor, para que eu possa, em nome de Jesus, a partir de hoje, viver o melhor do Senhor. Amém, meu amado? Glória a Deus. Se você está aí, você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Se você aí se posicionou e orou, aleluia, ao Senhor, e você quiser uma oração específica, ou quiser conversar inclusive comigo, se você quiser, sabe, escreve aí, pode escrever, põe seu nome, põe seu telefone aí, que a hora que eu pegar o seu telefone aí, eu vou entrar em contato com você, eu vou ligar para você para a gente conversar. Os meus irmãos vão ligar para você também, para que a gente possa entrar em contato com você e te ajudar em oração. Eu sei que às vezes sozinho a gente não consegue, é verdade, tem coisas que a gente não consegue sozinho, tem coisas que a gente precisa de ajuda, não é verdade? Então escreve o teu nome aí, ó, coloca de repente a sua rede social, sei lá, e eu vou entrar em contato com você. Se você quiser entrar no particular, entra no particular lá, e eu vou ligar para você e vou te abençoar com toda sorte de provisão. Amém? Mas eu tenho uma pedidinha para fazer para você. Não desista, por favor. Entenda que Deus está no controle. Amém? Glória a Deus.
Oh, glória. Vamos orar, meus irmãos. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus aí por você permitir eu entrar na sua casa, entrar no seu lar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Amém? Vamos orar juntos? Pai, que esse mês seja um mês abençoado, um mês de prosperidade, um mês de grandeza, Pai. Como Simão Cirineu recebeu um presente da sua parte. Senhor, dá um presente para o meu irmão e para a minha irmã. Traga sobre eles, ó Pai, a sua excelência. Tudo aquilo que eles estão imaginando, Pai, que o Senhor possa fazer, aleluia, muito mais na vida deles. Que a grandeza do Teu Espírito estabeleça sobre a vida deles. Que a grandeza do Teu poder e da Tua autoridade alcance a vida deles, Pai. Eu oro juntamente com meu irmão e com a minha irmã, porque eu creio já no milagre. Creio, Pai querido, como está escrito, olha, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. Por isso, ó Pai, nós entregamos a nossa vida e cremos que o Senhor é aquele que cuida. Entregamos os nossos negócios, entregamos a nossa família, entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos. Nos dá um mês abençoado, um mês de prosperidade, um mês de grandeza, um mês de autoridade, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga amém. Deus te abençoe. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem no
provar a sua